Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FONC e Copom marcam super quarta nos mercados, ADP nos Estados Unidos e mais assuntos de destaque hoje. Os resultados da CSN e da CSN Mineração foram divulgados após o fechamento do mercado. A matéria foi corrigida. Os índices futuros de Nova York sobem na manhã desta quarta-feira, 4, enquanto mercados europeus e asiáticos operam no vermelho, com investidores se preparando para a grande decisão do Federal Reserve, Fed, sobre a taxa de juros, onde o Banco Central deve aumentar as taxas em meio ponto percentual, além de anunciar um plano para cortar seu balanço a partir de junho. A elevação de 0,5 ponto percentual, PP, está amplamente precificada pelos mercados globais, de modo que a maior expectativa é para a sinalização do Fed sobre o ritmo que ganhará o aperto monetário. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve dar detalhes sobre a atuação do BC americano na entrevista das 15h30. Os dados mais recentes dos Estados Unidos mostraram níveis recordes de vagas de emprego e demissões de trabalhadores em março, apontando para a perspectiva de salários mais altos, alimentando ainda mais as pressões sobre a inflação. A guerra na Ucrânia segue no radar, com a União Europeia propondo sanções adicionais de petróleo à Rússia, enquanto as forças russas continuam a bombardear alvos no leste da Ucrânia. A Comissão Europeia apresentou na quarta-feira novas sanções contra o Kremlin, que incluirão uma eliminação de 6 meses das importações de petróleo russo. Leia mais. Fed e Copom. Em diferentes momentos do ciclo de alta de juros, o que esperar das reuniões? Por aqui, a alta de 1 pp da Selic pelo Copom, a partir das 18h30, também é carta marcada. O que os investidores monitoram são as sinalizações se o BC vai parar o ciclo de alta nos 12,75% ou seguirá um pouco mais adiante. Do lado corporativo, GetNet, Jet11 e Omega Energia, Mega 3, divulgam resultados antes da abertura dos mercados. À noite, saem os números de BRF, BRFS3, GPA, Par3, PetroRio, PRIO3, Suzano, SUS3, CSN, CSNA3, CSN Mineração, CMIN3, e OIBR3, desta última empresa referente ao 4T21. Confira mais destaques. 1. Bolsas mundiais Estados Unidos. Os índices futuros dos Estados Unidos sobem antes da decisão do Fed sobre a política monetária do país. Os mercados estão se preparando para um Fed hawkish, e o Banco Central também deve anunciar um plano para cortar seu balanço de cerca de 9 trilhões de dólares em 95 bilhões de dólares por mês, a partir de junho. Veja o desempenho dos mercados futuros. Dow Jones Futuro, Estados Unidos, mais 0,24% CP 500 Futuro, Estados Unidos, mais 0,28% Nasdaq Futuro, Estados Unidos, mais 0,18% Ásia. Os mercados asiáticos fecharam em baixa puxados pela queda nas empresas de tecnologia chinesas em Hong Kong, especialmente depois que os Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre a caótica estreia da Didi Global em 2021 em Nova York. Japão e China continuam fechados em razão dos feriados. Xangai, China fechado por feriado Nikkei. Japão, fechado por feriado Hang Seng Index. Hong Kong, menos 1,10% KOSPI. Coreia do Sul, menos 0,11% Europa. Os mercados europeus operam em baixa, enquanto os investidores globais aguardam uma decisão crucial de política monetária do Federal Reserve dos Estados Unidos. Ainda em destaque, estão as declarações da presidente da União Europeia de implementar um embargo completo na importação de petróleo russo nos próximos 6 meses. FTSE 100, Reino Unido, menos 0,31% DX, Alemanha, menos 0,19% CAC 40, França, menos 0,46%, FTSE-MB, Itália, menos 0,30%. Commodities. Os preços do petróleo avançam nesta quarta-feira, depois que dados da indústria mostraram reduções nos estoques de petróleo e combustível dos Estados Unidos, elevando as preocupações com a oferta e compensando as preocupações com a desaceleração da demanda do principal importador da China. Petróleo WTI, mais 3,51%, a $106,01 o barril. Petróleo Brent, mais 3,38%, a $108,52 o barril. Bitcoin, mais 0,98% a $38.911,11. Em relação à cotação de 24 horas atrás. 2. A agenda nos Estados Unidos tem variação de empregos da iniciativa privada,
9h15, e da balança comercial, 9h30. Ainda há dados do PMI de serviços e composto no Brasil, 10h, e nos Estados Unidos, 10:2.45h. Mais tarde, variação de estoques de petróleo EIA, 11h30, da última semana. E mais importante, o Federal Reserve divulga nova taxa de juros, 15h, e o BC brasileiro, a Selic, a partir das 18h30. À noite tem PMI de serviços e composto na China, 22:2.45h. Brasil 10h, PMI de serviços e composto mensal 14h30. Fluxo cambial semanal a partir das 18h30. Copom tem decisão da política monetária, com projeção de alta de 1 ponto, a 12,75%. Estados Unidos 9h15. Variação de empregos privados ADP mensal de abril, com projeção refinitil de criação de 395 mil vagas, 9h30. Balança comercial mensal, com consenso de déficit de 107 bilhões de dólares, 10h45. PMI de serviços e composto mensal, 11h30. Variação de estoques de petróleo EIA semanal 15h. FONC tem decisão de política monetária, com projeção de alta de 0,5 ponto, para 0,75% a 1%. China, 22h45. PMI de serviços e composto mensal 3. Radar político. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, afirmou nesta terça-feira que pretende se reunir com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e comandantes das Forças Armadas, em meio ao acirramento da crise entre poderes da República, há ameaças a instituições e a tensões em torno das eleições gerais de outubro. O senador defendeu, após reunião na tarde desta terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, que as instituições têm o dever de dialogar para garantir as eleições e o ambiente democrático. Alertou ainda que deve-se evitar uma contaminação do clima pela proximidade das eleições, de forma a evitar o que considera anomalias, citando ataques a instituições e à democracia, como os ocorridos no último domingo em manifestações de partidários do presidente Jair Bolsonaro. Falar que Congresso não pode legislar sobre orçamento só se quiser ditadura, diz Lira ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL. Rebateu no final da tarde desta terça-feira de forma contundente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência, e afirmou que falar que Congresso não pode legislar sobre orçamento, só quem pretende instalar uma ditadura no país. STF multa Daniel Silveira em R$405 mil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, aplicou multa de R$405 mil ao deputado Daniel Silveira, PTBRJ, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas a ele pela Corte. Moraes também disse que o deputado segue obrigado a usar tornozeleira eletrônica. 4. Covid na última terça-feira. 3. O Brasil registrou 108 mortes e 21.748 casos de Covid-19 em 24 horas, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h. A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 118, alta de 8% em comparação com o patamar de 14 dias antes. A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 14.847, o que representa alta de 5% em relação ao patamar de 14 dias antes. Chegou a 164.363.406 de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 76,51% da população. O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 177.300.070 pessoas, o que representa 82,53% da população. A dose de reforço foi aplicada em 87.052.949 pessoas, ou 40,52% da população. 5. Radar corporativo. A temporada de balanços continua com CSN, CSNA3, CSN Mineração, CMIN 3, GetNet, Jet 11, Omega Energia, Mega 3, antes da abertura. Após o fechamento, Banco Pan, Ban 4, BRF, BRFS 3, Energias do Brasil, NBR 3, Pão de Açúcar, Par 3, PetroRio, PRio 3, Suzano, SUS 3, TOTS, TOTS 3, e Oi, OIBR 3, divulgam seus balanços. Marfrig, MRFG 3, a Marfrig,
MEFG3 registrou lucro líquido de R$ 108,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, representando uma redução de 61,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa,